Bem, bom dia a todos. Eu não sei quantos eu não pude cumprimentar, então vai no atacado. Deus nos abençoe nesse dia. Como todos sabem, irmãos, estamos aqui porque a nossa sede está em reforma de uma parte que não tem como ficar sem, né, durante a reunião. As obras continuam essa semana que começa hoje e esperamos em Deus que termine até sexta-feira, a gente poder estar de volta no domingo que vem. Queria começar, irmãos, orando nessa manhã, assim pedir para avisar que se alguém precisar, essa geladeira aqui está operacional, será que eu vou colocar nisso refrigerante, alguma coisa, pode fazer de maneira bem sutil e fique à vontade. Oremos. Deus amado, obrigado por estarmos aqui, pelo teu cuidado por nós durante o translado até este lugar, obrigado pela possibilidade de usarmos este sítio, e agora que a tua palavra venha falar-nos, ó Deus, profundamente nessa hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu queria convidar os irmãos, sem mais delongas, a abrirmos em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 é um texto que a gente chama de dobradiça. A parte onde Paulo começa a transicionar da teologia para a prática da teologia. Nós vamos ler os primeiros 21 versículos. Filipenses 3, de 1 a 21. O pessoal lá de trás está me ouvindo? Ok, então tá ótimo. Parou de microfonar, tá ótimo. O time que está dando certo. Filipenses capítulo 3. Você vê se alguém precisa pegar uma carona com o seu celular, sua Bíblia aí. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo, e ser encontrado nele, e não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma e, se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amados, aproximadamente 9 anos atrás, nós passamos por este texto na exposição de Filipenses. Eu quis resgatar aquilo que nós vimos naquela vez, porque havia pensado no texto, escolhido o texto e, obviamente, já temos passado por ele. Naquela ocasião,
nós tratamos a epístola de Filipenses sobre o seguinte tema: a alegria do viver por Cristo diante de desafios ao crescimento na verdade. Os mais antigos devem ter uma vaga lembrança dessa exposição 9 anos atrás. Nesse texto que nós temos aqui diante de nós, irmãos, nós estamos aprendendo o seguinte: a nossa alegria centrada em Cristo deve gerar um viver de excelência. A nossa alegria centrada em Cristo deve gerar um viver de excelência. A alegria como tema central de Filipenses é marcante porque esta é uma das cartas da prisão. Então é fácil você escrever sobre alegria quando tudo está dando certo, quando as coisas estão bem encaminhadas, quando o seu filho está com saúde, ou recebeu um aumento no emprego, ou passou no concurso. Mas quando você está preso... Então Paulo nos mostra, irmãos, que a alegria, ela independe das circunstâncias da nossa vida, ou pelo menos deve independer das circunstâncias da nossa vida. Portanto, aqui está um homem, um ancião, preso. Essa não é a prisão que redundaria na morte de Paulo ainda, certo? Essa é a prisão lá de 2 de Timóteo, mas ele está preso, privado da sua liberdade, e ele escreve sobre a alegria. Então nós vamos tratar hoje, irmãos, como isso se reflete de maneira prática na nossa vida. Como que essa alegria, ela pode persistir na nossa vida a despeito das circunstâncias, a despeito dos percalços, das lutas, das dificuldades que possam acontecer conosco. Eu quero começar no versículo 1, destacando a nossa primeira lição. Nós vamos sobrevoar esse texto um pouco mais rápido do que estamos acostumados, porque eu tenho 6 lições para tirar do nosso texto hoje. A primeira é a seguinte: a alegria em Cristo reside em renovada obediência. A alegria em Cristo reside em renovada obediência. Depois a gente coloca lá nos grupos, caso você não tenha como anotar, não tem problema perder algum. O que eu me refiro aqui, meus irmãos? O finalmente do nosso texto, versículo 1, aponta propriamente, uma vez que, de forma apropriada, que estamos na metade da epístola, e um leve mudança no tema, que agora ele vai falar sobre o que fazer com as informações que ele passou anteriormente. E esse tema é a alegria em Cristo, que já esteve nas entrelinhas desde o começo. Ele fala, por exemplo, sobre a encarnação de Cristo no capítulo anterior, e Jesus não fez isso, vou fazer o quê, né? Ele fez com alegria, mesmo com opositores. O Senhor Jesus viveu dessa maneira, e Paulo, mesmo com opositores, na prisão, ele mostra que a sua alegria está repetindo o exemplo, a pessoa de Cristo. Então, no nosso verso 1, Paulo fala algo interessante: o valor da repetição, o valor de retornar aquilo que já foi falado, já foi ensinado, já foi pregado, no caso para aquela igreja, mas vale para nós também. O entendimento, irmãos, é que essa repetição possa ser algo que Paulo já falou aos filipenses quando estava lá, quando a igreja foi implantada. Ou seja, quando Paulo escreve, ele está destacando: olha, tem coisas aqui que eu já tratei com vocês, mas isso é bom, isso é importante, isso é necessário. É importante voltar a esses assuntos. E como ele coloca, irmãos, eu confesso, também é um confronto para a minha vida. Eu sou uma daquelas pessoas que não gosta muito de se repetir, de falar a mesma coisa, de dar o mesmo comando para um filho: faça tal coisa. Eu gostaria que falou, missão dada, missão cumprida. Então, Paulo, porém, não se importa em repetir, em se explicar novamente, porque ele entende que espiritualmente nós esquecemos coisas básicas da vida cristã. Nós temos que ter esta renovada obediência em examinar a nossa vida continuamente. Essa é uma das razões pela qual o Senhor nos deixou memoriais, como o da ceia, para lembrarmos da sua morte e ressurreição. É possível, irmãos, que na nossa caminhada algumas coisas centrais da fé cristã se tornem comuns, banais. Ontem nós conversávamos naquela reunião de instrução para irmãos que estão chegando em nossa igreja, e alguns irmãos comentavam comigo, né, eles sabem quem são, das coisas que estão vindo agora e que nunca aprenderam antes. Isso porque eles chegaram há 3 meses, a 6 meses, a 8 meses, a 1 ano. Mas e você que está conosco há 3, 4, 5, 10, 20 anos? Será que quando você olha ali, né, a próxima matéria da EBD, aí você diz: de novo? Eu me lembro quando nós começamos doutrinas básicas, irmãos, teve 2 irmãos que falavam assim: pastor, a gente já viu isso. Eu falei: já. E vamos ver de novo. Vamos aproveitar que o autor lançou uma edição nova do seu livro, né,
uma doutrinas básicas e vamos reforçar aquilo que vimos tantos anos atrás. Até porque tem muita gente nova desde muitos anos atrás. Mas ainda, irmãos, que você tenha ouvido de mim, de um presbítero da igreja, de um líder da igreja, um professor de EBD, isso não é algo que deve ser ignorado como tendo um tremendo valor. Os valores e princípios, irmãos, da fé cristã, os fundamentos dessa doutrina, o próprio evangelho precisa ser lembrado a nós constantemente. Um dos efeitos, irmãos, disso é preservar no nosso meio a pureza e a centralidade correta da palavra de Deus, para que, quando repetirmos, os mais velhos possam olhar para trás e dizer: olha aí, está igualzinho. 10 anos depois, estamos ensinando a mesma coisa. Não estamos saindo daquilo que foi inicialmente ensinado a nós. Estamos perpetuando e cuidando, vamos chamar assim, das entediantes rotinas espirituais. Que, inclusive, irmãos, é outro problema. Quantas vezes, amados, a oração já não pulsa o seu coração? A Bíblia não pulsa o seu coração. A gente precisa ir atrás de alguma coisa nova. Às vezes a gente vai atrás de uma coisa nova com a desculpa de: não, eu vou ouvir outro pregador reformado, outro expositor bíblico, para ouvir uma coisa nova que eu não ouvi antes. E aí você chega lá e ele fala as mesmas coisas que você ouviu do feijão com arroz que estava acostumado. Com outra voz, talvez num vídeo mais bem produzido, mas é a mesma coisa. Como disse inclusive o próprio Granconato, irmãos, doutrina velha é que faz igreja boa. Sim, ele tirou da música sertaneja. Porque assim, irmãos, não há nada novo para nós aprendermos. Então, portanto, precisamos ter essa renovada obediência no nosso meio. E assim que o apóstolo Paulo começa o nosso texto. Bem, por causa dessa renovada obediência, ele vai começar a dar alguns alertas nos versos 2 e 3, e aí está a nossa segunda lição de hoje. A alegria em Cristo reside em discernir a verdadeira espiritualidade da falsa. A alegria em Cristo reside em discernir a verdadeira espiritualidade da falsa. No nosso texto, Paulo vai chamar esse pessoal carinhosamente de cães. Então você deve estar pensando no Slop, na Julie, lá em casa, um poodle bonitinho, uma shih tzu. Não é isso que Paulo está pensando, ok? Eu sei que a gente está nessa época de pai de pet e que o pessoal tem pena do cachorrinho de rua, mas o cão na cultura hebraica, no mundo antigo, não era exatamente visto dessa maneira. Então vamos lá. Paulo então nos mostra no verso 2 sua preocupação com as más influências que os filipenses porventura estariam recebendo. E não se trata, irmãos, aqui de uma possibilidade, mas de uma realidade. Paulo não estaria falando, se já não tivesse chegado a ele, certo? Através de irmãos que vieram de lá, como o próprio Timóteo e outros, essa informação. Não se trata, então, de uma possibilidade, mas de uma realidade. E diante dessa realidade, ele diz: cuidado, tenham cautela. Literalmente, percebam atentamente, abre o olho. Cuidado com quem, irmãos? Como eu falei, o termo usado por ele mostra a seriedade dos ataques à fé cristã. Os cães. Ele é um derivativo, irmãos, da cultura judaica, porque é assim que eles chamavam os de fora da aliança, os não judeus. Okay? O cão gentio. Ele agora, como cristão, está derivando, aproveitando isso para dizer: esses que não são dos nossos, esses que estão se infiltrando e ensinando uma doutrina errada. Agora, para pensar, nós estamos numa época de perseguição. O que esse pessoal tinha a ganhar, irmãos? Notoriedade. Não se criaram de onde estavam e queriam criar um nome dentro da comunidade cristã, corrompendo a comunidade cristã e, com certeza, por exemplo, tornando-a mais palatável aos judeus. Lembra do problema de Gálatas? Quer acabar com a treta com os judeus? É só se circuncidar, é só obedecer à lei. Eles têm os essênios, eles têm os saduceus, os fariseus, vocês vão ser mais uma seita judaica, fica tranquilo. E muitos na Galácia caíram nessa balela. Em Filipenses, com certeza, eles também estavam tentando a mesma coisa, e Paulo então os adverte. Porém, meus irmãos, junto ao resto da descrição que ele dá, parece-nos que ele usa o termo para atacar exatamente judeus, como eu falei, que estavam se infiltrando para corromper a fé e praticar o mal. Podemos afirmar, então, que a tradução literal do verso 2 seria: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com os mutiladores da carne. É o que está no texto original, ou texto traduzido como falsa circuncisão.
Paulo chama de mutiladores da carne, ou seja, todos nós sabemos que a circuncisão ela é o equivalente moderno à cirurgia de fimose, né? Obviamente apenas nos homens, e Paulo está dizendo assim, eles estão se cortando à toa, isso é falso, isso não serve para absolutamente nada, porque no verso 3, meus irmãos, ele faz o contraste, nós somos a verdadeira circuncisão, como? Fisicamente? Não há mais necessidade disso, espiritualmente. Não apenas um rito exterior no corpo, mas algo interior, provocado, produzido pelo Espírito Santo, através do qual nós adoramos. Paulo está colocando, irmãos, o cristianismo, a fé cristã, acima daquilo que eles estavam dando ouvidos ao engano. Ou seja, vocês estão numa categoria acima por causa de Cristo, não por causa de vocês, e vocês estão voltando para trás, vocês estão andando para o lado, vocês estão dando ouvidos ao engano, e ele os adverte veementemente quanto a isso. E aí ele não se gloria, Paulo, na circuncisão externa, mas sim naquilo que o Senhor fez nele. Olha a diferença, irmãos. A circuncisão externa dos judeus era feita por um homem. Era feito por um ato humano. Paulo diz, melhor o ato do Espírito, que eu e você não temos nenhum mérito, nenhuma participação. Irmãos, o diferencial da verdadeira espiritualidade é o efeito de olharmos para um Deus três vezes santo, um Deus que subsiste longe de nós e a partir de nós e apesar de nós, e dizer, é tudo por causa dele. A falsa espiritualidade atrai para si o que eu fiz, o que eu realizei, o que é contrário à espiritualidade verdadeira, a circuncisão verdadeira. Porque olhamos, irmãos, para a nossa pecaminosidade, para a nossa impureza, e aí podemos nos gloriar naquilo que Ele está fazendo em nós, de novo, apesar de nós. O que seria uma circuncisão moderna, irmãos? Os nossos feitos, as nossas realizações, as nossas obras. Precisamos entender, queridos, que nada disso dá algum credencial a nós. Nós podemos estudar quanto for, doutorado, mestrado, doutorado, sem problema nenhum, mas quando isso se torna o foco da atenção, da importância de um pregador, de um pastor, de um teólogo, você pode ter muitos cargos na igreja, você pode chegar assim, poxa, já estou há 10 anos na videira, já passei pela tesouraria, já passei pela secretaria, já fui do Ministério Infantil, já participei do louvor, deixa eu ver aqui quanto falta na minha lista do meu pedigree. Eu falei pedigree não currículo de propósito, porque quem tem pedigree é cão. São esses que estão chamando a atenção para si. São esses que querem aplauso dos homens, em lugar do reconhecimento unicamente do Senhor. Em versículos 4 a 11, uma sessão maior para nós agora, Paulo vai nos trazer uma terceira lição nesse texto. A alegria em Cristo reside em discernir o valor do eterno para com o efêmero. Efêmero significa passageiro. A alegria em Cristo reside em discernir o valor do eterno para com o efêmero. Verso 4, se você acompanhar na sua Bíblia, um texto longo, para comprovar que não devemos confiar nos nossos feitos, nos feitos da carne, Paulo expõe o seu currículo religioso. E ele deixa claro, meus irmãos, que se este currículo religioso, esse pedigree, se você quiser, religioso, servisse de alguma coisa, ele teria utilizado. Ele teria se apresentado assim. Então, se alguém pensa, como diz o texto, é claramente um desafio aos judaizantes para que apresente as suas credenciais. Paulo está dizendo, se esse pessoal, esses cães que estão entrando e desviando vocês, tem algum valor? Quanto mais eu. Se é para comparar, bora comparar. Bora ver quem eu sou e quem eles são. Que muito provavelmente, irmãos, a maioria desses que estavam entrando lá, nunca foram, por exemplo, do corpo religioso do judaísmo. Nunca foram fariseus, nunca foram saduceus, nunca foram escribas, mas Paulo havia sido. E Paulo, meus irmãos, não apenas isso, mas Paulo havia sido educado aos pés de um dos mais importantes rabinos, ou rabis, se você preferir, do primeiro século. O currículo dele era invejável, como judeu. E ele não liga para essas credenciais. Versos 5 e 6, primeiro dos elementos do que não teve uma escolha, aponta para uma preferência de Deus em abençoá-lo. A circuncisão tão defendida pelos judaizantes e realizada ao 8º dia era algo também presente na vida de Paulo. E não só isso, irmãos, mas ele era da tribo do seu xará. Não sei se você sabe, mas Saulo é
é uma versão grega de Saul. Ele era da tribo do seu xará, o primeiro rei de Israel. Melhor que isso, só se o nome dele fosse apóstolo Davi. Que apesar das caneladas que Saul deu, ele ainda era o primeiro rei de Israel, o primeiro que foi escolhido. Então ele tem tudo isso do seu lado. Paulo também adiciona, meus irmãos, elementos que ele não apenas aconteceu com ele por nascimento, mas ele escolheu para si. Por ser sábio, por ser obediente, ter escolhido uma severa seita, a seita dos fariseus. Uma filiação que inclusive perseguiu a igreja com ele. E ele diz, irmãos, é interessante, irmãos, como ele fala isso, ele era irrepreensível. Alguém que lê isso apenas vai dizer, nossa, Paulo, menos. Mas, irmãos, ele estava sendo honesto. Tudo que se esperava de um fariseu, eu fui, eu fiz, eu completei. Quando olhavam para mim, não conseguiam achar nenhuma culpa na doutrina dos fariseus. Agora veja, irmãos, Paulo não está falando isso como maneira de orgulho. É como se eu dissesse assim, eu fui o melhor espírita que eu poderia ser. Eu fui o melhor dos espíritas. Aí você vai dizer, e isso é algo para se orgulhar? Ou eu fui o melhor dos ateus. Eu fui um ateu que debatia e vencia as pessoas no debate. E você vai perguntar, isso é algo para se orgulhar? É isso que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos. Aquilo que ele tem de destaque na sua velha vida serve de nada. É irrepreensível, mas tudo isso ele considerou como efêmero, como passageiro, como sem valor, diante de algo muito melhor. Sabe, irmãos, tenho certeza que nós não vamos passar pela mesmíssima situação de comparação religiosa e pensar, mas se você parar para pensar, isso pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. De repente você era um tremendo católico. Você era filha de Maria, né, irmã Lúcia? Ou você era um tremendo espírita. Eu tenho um pastor amigo meu lá no Rio de Janeiro, irmãos. Ele era espírita com todos os dons mediúnicos. Todos. Psicografia, via os mortos, canto. Quando ele se converteu, irmãos, tudo foi embora, porque era tudo no poder de demônios. O Cícero desafina até dando parabéns para você. É impressionante. Ele cantava e tocava como um violinista clássico e um cantor clássico. Ele não precisa nem dar parabéns, dando bom dia, o Cícero desafina. Porque era tudo do outro lado. Não era nada do que ele se orgulhar. Mas veja bem, irmãos, muitas vezes nós trazemos coisas da nossa velha vida sem Cristo e achamos que por isso temos um valor melhor. Eu falo bem, eu toco bem, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Quando nós não entendemos que os nossos dons, talentos e habilidades que Deus, na nossa história, permitiu nós adquirirmos, foi por causa dele, pela misericórdia e graça dele, e hoje devem servir apenas para a glória dele, não para o nosso engrandecimento. Seguindo nosso texto, irmãos, o verso 7, tudo isso, meus irmãos, para Paulo era sinceramente o foco, o centro da sua vida antes. Algo que lhe trazia convicção de que ele agradava a Deus, de que estava colocando um enorme sorriso no rosto de Deus. Mas ele sabia que isso era um ledo engano. Paulo reconhece a inutilidade da sua vida anterior, regressa diante da vida de Cristo e a vida com Cristo que agora ele experimenta. Ele percebe, irmãos, quanto tempo ele perdeu, uma vez inclusive que ele já se converteu bem adiantado na sua vida adulta, quanto tempo ele jogou fora. Verso 8, e mais ainda, ele engloba tudo, como diz o texto, irmãos, como perda diante de Cristo. Perda. Um homem que não tinha velcros com as coisas, com os sentimentos, com as memórias da sua velha vida. Ele, irmão, se desapegou completamente do que veio antes de Cristo. Nada disso realmente valia a pena. Temos nós, meus irmãos, sido desapegados das coisas que nos atraíam antes de Cristo. A gente falou muito de religião, mas talvez você era uma pessoa avarenta. Talvez você era uma pessoa materialista. Talvez você era uma pessoa e você preenche aí no espaço em branco.
Você de fato foi curado, libertado disso? Isso é passado na sua vida? Porque perceba, meus irmãos, a vida com Cristo não pode ser uma adição. Eu me converto e eu adiciono Cristo. Eu adiciono o falar evangélico. Eu já lhes contei daquela minha experiência na adolescência, que eu encontrei um amigo, depois de muito tempo, ele havia se convertido em uma igreja pentecostal. E aí eu encontrei na rua, cabelo cortadinho, né? Uma camisa de mão comprida e tal. Eu falei, e aí fulano, eu chamei pelo apelido. Ele, essa pessoa não existe mais. Até o sotaque carioca converteu. Que absurdo uma coisa dessa. Enrolando os S's. Agora, irmãos. Não, irmãos. Uma espiritualidade externa, apegada a coisas. Então veja, meus irmãos, às vezes a gente tenta se libertar de uma coisa e se apega a outra para acrescentar valor à nossa vida. A transformação de Cristo, meus irmãos, sim, muitas vezes vai provocar mudanças externas, não estou de maneira nenhuma falando contra isso, mas não é isso que vai destacar. É uma mudança de coração, uma mudança de mente, uma mudança de paixões e inclinações e desejos na nossa vida. Você continua, inclusive, batendo ponto amanhã de manhã, tem jeito. Você continua com projetos e sonhos na sua vida, sem problema nenhum, mas você não gira mais ao redor dessas coisas. A vida, a vontade e a glória de Cristo, como Paulo coloca aqui, é mais importante porque todo o resto se transformou em perda. Nada mais do que perda. No verso 9, além de destacar que ele perdeu e que nenhum valor realmente possuía, Paulo fala agora do que ele ganhou. Ser encontrado nele, em Cristo, reflete que somos dele e ele é nosso, que estamos nele e ele em nós. E perceba, meus irmãos, quantas vezes a gente aponta para Cristo. Deixa eu fazer um parênteses aqui, meus irmãos. Há muitos momentos na nossa vida que são muito difíceis de obedecer, de fazer a coisa certa, de dar as costas ao mal, ao pecado, a Satanás, ao mundo e à carne e tudo mais que você puder colocar nessa lista nefasta. Mas sabe por que se torna mais difícil? Quando eu não estou vivendo centrado de fato em Cristo. Quando eu quero, mas quero também, eu estou vivendo entre dois mundos. É o famoso crente Raimundo. Um pé no reino, outro no mundo. Você conhece essa história, né? É engraçado, mas é a vida de muita gente. Eu quero as duas coisas. Eu quero Deus, mas quero o adultério. Eu quero Jesus, mas eu quero a avareza. Eu quero Jesus, mas eu quero viver a minha vida e minha semana ao redor de mim. Se sobrar tempo, será que eu quero mesmo Jesus? Será que eu, Joverci, quero mesmo? Será que ele é parte integrante da minha semana, do meu dia, das minhas horas? Jesus, hoje o vento levou. Jesus Adriano Romero tem uma música, irmãos, que ele fala exatamente sobre isso, sobre a necessidade de darmos a ele cada dia. Eu vou levar tudo para pegar a casa, senão ela vai voar hoje. Cada dia, cada momento, cada hora, cada compromisso. Caso contrário, a vida vai acontecendo, meus irmãos, e a gente simplesmente não tem tempo para ele. Então, repetindo, irmãos, o Senhor não pode ser um parágrafo, não pode ser um momento na nossa vida. É para botar... Não, aqui não. Ah, tá, pensei que era no cabelo. Não vai dar muito certo, não. Não tem cabelo para isso, não. Olha quem diz. Mas aí você tem lugar de fala, né? Obrigado, meu irmão. Então, meus irmãos, ser encontrado nele, como eu já disse, reflete a realidade da vida, da justiça, da graça de Cristo em toda a área, em todo momento da nossa vida. Nada é mais importante, meus irmãos, do que estar em dia com Deus. Estar limpo diante de Deus. Mas mais ainda, irmãos, é o detalhe do recado que Paulo menciona sobre a lei e a fé nesse texto. De novo, uma mensagem clara para aqueles que queriam se justificar diante de Deus através da religiosidade. Era o caso lá dos que estavam importunando os filipenses.
E essa declaração de que Paulo fala, irmãos, da autofalência de recursos próprios, abre a porta para essa declaração final de Paulo. Declaração do verso 10 em diante, que é maravilhosa. Quais são as aspirações de Paulo? Qual é o conteúdo, meus irmãos, desses dois últimos versos? Ele quer conhecer a Cristo. Conhecer, meus irmãos, significa conhecer na experiência, na vivência. Não é conhecimento cognitivo. Não são informações. Não apenas conversão, mas comunhão íntima, diária, constante. Ele diz conhecer o poder da sua ressurreição. Isso significa usufruir do mesmo poder que aniquilou a temida morte e está, meus irmãos, disponível para a nossa vida agora. É por isso, meus irmãos, que quando a palavra de Deus fala sobre nossa luta contra o pecado, ela não dá desculpas. Olha, lute o pecado, resiste, mas se não der, Deus sabe. Perceba que a palavra de Deus não é assim. Como é que diz lá em Hebreus, irmãos? Na sua luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ou seja, meus irmãos, o limite para eu ceder para o pecado é nenhum limite. É dar a minha própria vida. Já pensou? E eu troco por um prato de lentilhas, por 30 moedas de prata, por qualquer proposta da mulher de Potifar, por qualquer pressão dos outros líderes da Babilônia, e assim por diante. Exemplos na Bíblia de Esaú e Judas que cederam, e exemplos como de José e Davi que não cederam, Daniel que não cederam, das ofertas da carne, da oferta de algo, entre aspas, melhor. Conhecer, meus irmãos, o poder da ressurreição contra a morte, porque a morte já foi vencida, e esse poder flui em nós hoje, na nossa luta contra o pecado. Essa é a verdadeira conversão. Ele continua, participar em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Termina refletindo uma vida que está descolada deste mundo, uma vida que já tem o gostinho da eternidade, porque está morrendo para o eu, para viver para Cristo hoje. Sabe, meus irmãos, às vezes quando a gente esbarra nos testemunhos que marcam a gente na internet. Esse nosso irmão se converteu já depois dos seus 40 anos e viveu desde a adolescência no homossexualismo. E aí quando ele encontrou anos depois da sua conversão, os conhecidos da velha comunidade que ele participava, e relatou o que havia acontecido com ele, porque ele não aceitou o convite de ir para lugares com eles, na companhia deles. Eles falaram assim, você acha realmente que Deus quer este sacrifício de você? Sacrifício significa não viver as tentações que o acompanharam a vida inteira. Que detalhe, meus irmãos, eu estou destacando esse testemunho, mas isso vale para héteros, para o que for você puder pensar, homos, se você tem mais uma terceira ou quarta ou quinta categoria hoje em dia, não importa. A pergunta é, será que Deus quer esse sacrifício de você não ceder aos seus desejos? Sabe qual foi a resposta dele? Ultrajado, mas ainda tentando ser gracioso na sua resposta, ele disse, sacrifício? Não. Sacrifício verdadeiro fez o meu Senhor por mim na cruz. Nada que eu faça chega perto do que ele levar todos os meus pecados, toda a minha vida sobre si na cruz do Calvário. Isso é, meus irmãos, participar dos seus sofrimentos, fazendo hoje o morrer para o eu como a nossa política, a nossa visão de vida. É importante destacar, meus irmãos, que não se trata de participar, claro, dos sofrimentos como substitutivos para estar na cruz com ele. Não, eles são intransferíveis. Ele carregou sozinho, ninguém mais carregou além de Jesus. Trata-se, irmão, de sofrer pela nossa santidade, pela nossa justiça em Cristo, às vezes a nossa vida, a nossa família, no nosso emprego, não ser compreendido, ou mesmo, irmãos, usar a figura de Paulo, eu esmurro meu corpo para submeter-nos a Cristo. E seu objetivo, verso 11, é para que a ressurreição dos mortos, aqui falando do arrebatamento, o encontrasse o mais fiel possível. O texto, meus irmãos, não trata de se ele iria ou não iria participar da salvação, mas que participando fosse encontrado dentro das aspirações que acabara de compartilhar. E aí eu evoco, meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 3. Ao falar aos coríntios sobre as confusões que eles tinham lá, Paulo usa a figura do acerto final de contas que vamos ter no tribunal de Cristo. Ele fala, irmãos, que vamos comparecer diante dele com as nossas obras, e ele as classifica como ouro, prata e pedras preciosas. Ou seja, elementos não só valiosos, muito valiosos, mas que resistem ao fogo.
e que são purificados pelo fogo. Em contrapartida, ele fala sobre o quê? Feno, palha, madeira. Há alguns dias atrás, não sei quantos souberam, graças a Deus, não pegou aqui os prédios, mas a propriedade aqui foi ameaçada pelo fogo. No caminho nós já vimos os efeitos. Onde ele passa, não sobra às vezes quase nada. Apenas um poucos galhos esturricados, isso quando o fogo se extingue, senão ia ficar apenas cinzas, nada mais. Essa é a ideia. Todos nós, irmãos, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Paulo, inclusive, fala a mesma coisa aos próprios coríntios. Como vamos chegar lá? Tem uma antiga peça, bem antiga já, porque eu vi na minha adolescência, que chamava-se Mãos Vazias. A peça, irmãos, é bastante, obviamente, criativa, mas na peça as pessoas vão chegando diante do Senhor para prestar contas da sua vida, todos salvos. E alguns chegam tristes porque só tem esse tanto nas suas mãos, e outros com muito, e outros com menos, e assim vai, mediante aquilo que fizeram para Cristo durante sua vida. E lá está uma moça, acho que era Laura o nome dela na peça, ou alguma coisa assim, e aí o Senhor a chama, Laura, e 2 vezes Laura, e 3 vezes Laura, e ela diz, você está se escondendo de mim? Ela diz, sim, Senhor. Por que, Laura? Porque as minhas mãos estão vazias. Isso não vai acontecer na vida real, meus irmãos. Não há mais medo, temor, vergonha quando o Senhor nos glorificar perto dele. Mas a peça faz a gente pensar. Uma só vida, logo passará. Somente o que é feito para Cristo permanecerá. Frase do missionário em 3 continentes diferentes, que abriu mão de uma fortuna de herança para servir a Cristo, chamado C.T. Studd. Seguindo, irmãos, adiante, vamos para a segunda metade já, a nossa 4ª lição de Paulo aqui para nós. A alegria em Cristo reside em prosseguir rumo ao alvo, mesmo em nossa imperfeição. A alegria em Cristo persiste em prosseguirmos de um rumo ao alvo, mesmo em nossa imperfeição. Versos 12 a 14. Paulo mesmo, no verso 2, faz uma autoavaliação, com 2 objetivos. Quais? Primeiro, deixar claro aos filipenses, não sou perfeito, estamos juntos. Sua luta, sua corrida é igual à minha. Seu desafio de crescimento, seu desafio de progresso no Evangelho é o mesmo que eu. É importante isso, meus irmãos, porque eles poderiam dizer assim, Paulo, mas você é apóstolo, né? Você está em outra categoria. A gente não pode nem competir com você. E Paulo está dizendo, não. As lutas que vocês têm, eu tenho, e eu estou vencendo da mesma forma. Segunda coisa, não acredite na vaidosa declaração de perfeição dos falsos mestres. Interessante, né, irmãos? O apóstolo Paulo tenta convencê-los a não ir nessa balela, dizendo, eu não sou perfeito. Geralmente seria o contrário. Alguém que quer competir, né, dizia, eu sou melhor que eles. Paulo de fato era melhor que eles, mas não em dizer, eu acerto mais que eles, eu sou mais perfeito que eles, ou coisa parecida. Então ele diz, os hereges daquele tempo diziam que eram iluminados por um conhecimento superior e haviam alcançado uma perfeição espiritual. Deixa eu te explicar por quê, meus irmãos. Porque uma vez que eles se consideravam verdadeiros judeus, que estavam pegando traços do judaísmo e trazendo agora para a sua adaptação cristã, eles entendiam, nós somos verdadeiros judeus, verdadeira circuncisão, porque estamos pegando onde Moisés parou, estamos completando com Cristo. Olha que perigo essa palavrinha, esse verbo, completando com Cristo. E Paulo estava dizendo, não, eles estão adulterando tanto que Moisés quis dizer, tanto aquilo que Cristo ensinou a vocês através do meu ministério. E essas ideias, meus, estão sendo trazidas para dentro da fé cristã. E hoje mesmo, irmãos, muitos têm ensinado, por exemplo, que por estarmos em Cristo, não pecamos mais. Essa modinha volta de tempos em tempos, essa heresia. Estão mudando aquilo que o Senhor ensinou, misturando com ideias de fora. E Paulo não, meus irmãos. O apóstolo Paulo usa o mesmo verbo do verso 6, perseguidor da igreja. E agora ele diz, mas agora eu persigo para alcançar um alvo. Como um caçador que persegue uma presa, ele persegue a perfeição em Cristo, o conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, que está lá no verso 10. Veja como, meus irmãos, os alvos de Paulo são diferentes.
Paulo trata, meus irmãos, como uma conquista a qual ele continua perseguindo. E qual é o seu modelo? Qual é a sua aspiração? Qual é a sua motivação? Pois para isso também fui alcançado por Cristo, ou seja, fui conquistado, fui ganhado por Cristo. Meus irmãos, Paulo, nós somos conquistas de Cristo, somos troféus daquele que é o verdadeiro vencedor, e por causa dele nós somos feitos vencedores. De novo, irmãos, perceba como que a lógica paulina, a teologia paulina gira e volta para Cristo. Todo o tempo aponta para Cristo e nunca para a realização humana. Ele desfaz do seu currículo, do seu pedigree, ele desfaz dos seus feitos e ainda admite, nem eu cheguei lá. Porque, inclusive, irmãos, essa mesma carta aos Filipenses, lá no capítulo 1, ele nos deixou o famoso texto: aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo. Eu estou dentro dessa obra. Nós precisamos, irmãos, andar com 2 cones, um aqui e outro aqui, e uma placa com um negócio avisando, né, amarelo assim: cuidado, obras. E estou me referindo às nossas vidas. No verso 13, Paulo então faz um retrato da condição do cristão, o qual está, como disse, em andamento, em condução. Fomos alcançados, mas não alcançamos. Fomos caçados por Cristo, mas não pegamos ainda o que caçamos. Fomos conquistados, mas ainda não conquistamos. Estamos no processo. O que devemos fazer nesse meio, irmão, nesse tempo, nesse intervalo, entre o já e o ainda não da vida eterna? Se o já, meus irmãos, foi completamente obra de Cristo, já somos salvos, ponto. E agora, o que eu faço? Paulo dá 2 passos, 2 atitudes, 2 ações importantes na nossa vida. Como é que você faz, irmão, agora que você já foi alcançado por Cristo, mas ainda não chegou na glória? Nós estamos aqui, como diziam os puritanos, neste vale de lágrimas, neste processo de santificação. Primeiro, olha o texto: deixe seu passado no passado. É o começo do verso 13. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. A religiosidade, a perseguição que ele fez à igreja por causa do seu zelo mal colocado, as suas credenciais espirituais, até mesmo as suas realizações já na vida como apóstolo, deixa tudo por causa de Cristo, porque Cristo é que está à frente. É como, irmãos, nós precisássemos da parte de Deus de uma amnésia espiritual para com as nossas obras e para com o nosso passado. Há muitos anos atrás, principalmente minha esposa, aconselhou uma jovem que havia realizado um aborto, já convertida. E ela carregava esse peso. Pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo, pelo aconselhamento bíblico, ela pôde encontrar cura, libertação de verdade para a sua vida. E uma coisa que eu falei para ela foi o seguinte: Deus vai usar o que na sua vida foi um mal para a glória dele, para aconselhar outras moças que talvez passem por isso, infelizmente, que carreguem na sua alma a dor de uma criança ausente. Porque você pode conversar, meus irmãos, você não vai encontrar uma mulher que tenha cometido, não sofrido um aborto espontâneo, eu me refiro a provocado um aborto, e não carregue uma dor profunda na sua alma, a não ser que Deus cure, que Deus conserte. Ou seja, o passado, irmãos, ele só serve para isso, para lembrarmos da graça e da misericórdia de Deus sobre nossas vidas. No mais, esquecendo das coisas que para trás ficam. Qual a segunda ação, a segunda atitude que Paulo coloca aqui? Esqueceu para trás? Bola para frente. Avance para o que está à frente. Final do verso 13. Avançando para os que estão adiante. Os demais desafios do seu ministério, as suas lutas futuras contra o pecado, ele já deveria se preparar para isso. É mais, meus irmãos, de um corredor que talvez não tenha feito uma boa última volta, bom último quilômetro, mas agora ele se concentra no que está à frente. Temos alguns corredores aqui, né, Pam? Só que paga para correr, tudo bem, essa é outra história. Adianta alguma coisa eu ficar olhando o cronômetro, dizendo eu deveria ter feito esse último quilômetro em tantos minutos e eu fiz 20 segundos a mais. Não tem máquina do tempo, não tem como voltar. Ele se concentra em fazer o quê? Apressar o passo e recuperar o tempo perdido
no seu planejamento de corrida. Paulo está falando isso, irmãos. Esqueça o que está atrás e veja o que Deus tem para você na frente. Uma terceira ação no verso 14. Começo do verso seguinte: vá em direção ao alvo. Prossiga para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, meus irmãos, repete várias ideias usadas no contexto. Ele prossegue, ele persegue o alvo. Esse alvo é a fita final da corrida, é o chamado, que era uma convocação para subir ao pódio e receber a sua coroa de louros na corrida daquela época. Mas, para Paulo, irmãos, o chamado é celestial e se refere a plenamente conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e depois viver completamente uma vida para Cristo. Meu irmão, minha irmã, você, a gente dizia isso, os antigos diziam, você não foi achado na esquina. Entenda a diferença de ser vaidoso, orgulhoso sobre quem você é, como essas mensagens triunfalistas querem colocar você lá para cima. Entenda a diferença, isso não é que você tem que entender que você é o bonzão, mas entenda, meu irmão, o valor que você tem. Nas palavras de Agostinho, quanto é que você vale? Você vale um Deus crucificado. Isso, meus irmãos, não provoca vaidade, provoca humilhação. Quando João em Apocalipse vê a glória de Deus, ele não diz, só eu mesmo para estar aqui. Olha aí, cadê os 11 apóstolos? Só eu vim aqui. É isso que João faz, irmãos. Diz o texto, irmãos, que ele se ajoelha e diz, eu me vi como morto. Ele não conseguia resistir diante daquilo que ele via, da glória do Cordeiro. Vocês devem conhecer a música I Can Only Imagine, Só Posso Imaginar. Em um dos seus versos ele diz, o que eu vou fazer quando eu lhe ver a Cristo? Eu vou saltar de alegria ou eu vou me jogar aos seus pés? Eu confesso, irmãos, que eu fico dividido. A vontade é uma, mas talvez as pernas não vão obedecer. Essa, meus irmãos, é a percepção que nós devemos ter diante do amor do Senhor, de como Ele nos amou e como isso deve nos trazer tremenda humildade. Esse é o chamado que Paulo coloca aqui no final desse verso. Penúltima lição, irmãos, desta manhã, versos 15 a 16. A alegria em Cristo reside em prosseguir em uma vida coerente. A alegria em Cristo reside em prosseguir em uma vida coerente. No verso 15, meus irmãos, ele traz para nós uma palavra muito importante, maturidade. Eu não sei se outra versão traduz de outra forma. Essa palavra maturidade ou maduros na verdade, irmãos, já uma tradução dinâmica, uma tradução interpretativa. A palavra grega, que provavelmente está na Almeida, é perfeitos. Paulo, meus irmãos, não acabaram de criticar os cães que se achavam perfeitos, iluminados, superiores? Quer seja que eles se acham assim por coisas religiosas ou por seu conhecimento? Então, Paulo não havia dito que eles estavam errados, e agora? Um comentarista chamado Lightfoot, nesse texto, comenta o seguinte, sugere que Paulo está sendo irônico. Uma vez, claro que sabemos, meus irmãos, que eu e vocês estamos longe da perfeição. E sugere exatamente o que o comentarista que está na tradução da NVI, maturidade. Ele está ironicamente falando, esses que se acham perfeitos, deixa eu lhe mostrar o que é a verdadeira perfeição. Maturidade espiritual. Maturidade que vive pela graça, que perdoa, que dá outra face, que anda a segunda milha, que vive a palavra de Deus. Assim, meus irmãos, todos esses perfeitos, todos esses amadurecidos pela fé, pela sã doutrina, pelo Evangelho, devem ter a compreensão que Paulo nos explica aqui nos versos 12 e 14 antes. E termina deixando com Deus para que ele esclareça ainda mais as pequenas dúvidas dos filipenses. Por quê? Paulo não se importa? Não. Paulo sabe, meus irmãos, que eles estão em obras e que eles vão chegar a uma compreensão se estiverem centrados em Cristo. Ele não tinha, meus irmãos, a ideia, e certamente não foi a orientação do Espírito Santo, de tentar explicar-lhes tudo nesta pequena carta. Mas ele lhes dá, vamos assim, o caminho das pedras. Voltem para a simplicidade em Cristo. Voltem a depender da graça dele. E vocês vão ser instruídos de verdade, diferente desses que já estão lhes atormentando. Eis, meus irmãos, que realmente importa a Paulo. Verso 16.
em lugar de passar seu tempo no passado, ou vislumbrar um futuro fictício de perfeição, e ainda um presente, né, imaginado de ficção, enquanto você prossegue para o alvo, viva um verdadeiro presente. O alvo está lá, meus irmãos, mas nós estamos aqui ainda. Seja um prestador de contas daquilo que Deus lhe tem confiado. E aí Paulo diz, viva de acordo com o que você já alcançou. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O que Paulo está querendo dizer com isso? Se nós fôssemos fazer aqui uma graduação, com certeza nós poderíamos colocar cada um de nós por tempo de conversão, não é isso? Alguns ficariam bem lá no comecinho, e alguns como eu, Leila, ficariam lá no finalzinho, né? Alguns com alguns meses, outros com várias décadas. Mas eu gostaria, queridos, que a nossa vida espiritual se medisse assim. Seria ótimo, né? Por progressão por tempo, que nem funcionário público. Aí eu estaria lá na letra. Não funciona assim. Esta maturidade, irmãos, não funciona assim. Deixa eu te explicar como funciona a maturidade cristã. A quantidade de luz, de verdade que você recebeu for esta, e você está vivendo praticamente tudo isso. Preste bem atenção, meu irmão. E aí tem o eu, que já recebi um holofote de luz e de verdade, mas estou lutando lá para ficar lá nos 49, 51%. Você está vivendo a vida mais madura que eu. Entendeu? Mais perfeita que eu. Você já viu, meus irmãos, o perigo que é quanto mais Deus confia em você, porque afinal de contas, a quem muito é confiado, muito é, pois é, cobrado, requerido, dependendo da tradução. Espera-se, irmãos, que à medida que o nosso tempo em Cristo vai passando, amemos mais, creiamos mais, sirvamos mais do que fazemos nos anos anteriores. Ser um prestador de contas daquilo que Deus tem me confiado até esse momento, ou seja, viver uma vida coerente. Vamos para a nossa reta final. Milagrosamente, estou dentro do meu tempo. Sexto e último lugar, a alegria em Cristo reside em discernir o nosso padrão de vida. Discernir quem somos, o nosso padrão, o que é esperado de nós. No verso 17, sem qualquer falsa humildade, pois os filipenses sabiam da disposição do coração de Paulo, não era vaidoso, Paulo os desafia a seguir na simplicidade do evangelho, exemplificado por ele. É o que eles podiam fazer, meus irmãos. Para pensar. Você está numa cultura estrangeira, greco-romana, havia judeus ali naquela igreja com certeza, mas a maioria eram gentios, ou seja, eles não conheciam a moral judaica, ok? E obviamente não conheciam ainda a moral cristã que estava sendo apresentada agora. Perceba, irmãos, que é um cenário completamente diferente do mundo ocidental. Então, por exemplo, as festas e orgias que aconteciam ao deus Baco, de onde vem aquela palavra que você deve estar lembrando, eram comuns no mundo greco-romano e ninguém ligava para isso. O templo com prostitutos e prostitutas cultuais era cultural. Não era o tipo de coisa assim, eu quero me divorciar do meu marido, porque ele só vive no templo lá, adorando. Irmãos, não acontecia. É impressionante como uma cultura se acostuma com o pecado. Pior ainda era em cidades como de Corinto, como a gente já falou tantas vezes, entende? Então esses irmãos vêm agora com um padrão, não me refiro à moralidade ou imoralidade, mas à questão de religiosidade, de espiritualidade, um padrão errado. O que Paulo faz? Olha para mim, eu vivi entre vocês. Olha na maneira como eu servi. Lembra da simplicidade? Eu dei para vocês alguma cerimônia rebuscada? Não! Eu ensinei sobre o batismo, ensinei sobre a ceia, ensinei que eram símbolos daquilo que o Senhor fez na nossa vida e até que Ele venha, e acabou. Irmãos, a fé cristã é extremamente simples. É por isso que eu inclusive resisto a alguns termos tão comuns, até mesmo no meio reformado. A Eucaristia. Não chama de ser do Senhor, complica a vida de ninguém, não. Culto, meus irmãos, é oração, louvor, proclamação. Aí o pessoal inventa um monte de coisa. Na igreja que eu cresci tinha
processional. Aí entrava o coro. E o pastor, para sentar. Depois todo mundo sentado, tinha um prelúdio. E nesse meio tempo, meu amigo, nem se levanta, nem deu pio. Todo mundo sentado. Aí começava o culto, e até 300 partes do culto, e a mensagem, ó, porque não sobrava tempo. E aí no final tinha o recessional, para o coro e o pastor sair. E depois o pós-lúdio. Só aí tu podia se atrever a levantar. Nada contra, irmãos de igrejas que seguem modelos mais tradicionais. O meu ponto é que, quando as pessoas acham que isto é qualquer coisa melhor do que qualquer outra alternativa, aí eu fico preocupado. Quando o pessoal acha que usar a linguagem teológica X ou Y é melhor do que usar uma simplicidade de linguagem, aí eu fico preocupado. Quando alguém acha que você é crente melhor por crer nesta ou naquela corrente teológica ou escatológica, aí eu fico preocupado. Porque você está saindo da simplicidade de Cristo. Mesmo que você esteja defendendo uma coisa que seja biblicamente correta. Então Paulo mesmo nos mostra, vivam, literalmente, andem naquilo que vocês viram na minha vida. Uma vida de simplicidade, centralidade na palavra, centralidade em Cristo. Irmãos, apesar de cada cristão ser uma pessoa diferente do outro, a conduta e a doutrina cristã deve ser, por assim dizer, clonada entre nós. Repetida entre nós. Devemos ser pequenos cristos, e nesse sentido que a exortação de Paulo está indo. Inclusive em outro texto ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós estamos sendo convidados aqui para uma religião paulina. Ou se a gente fosse colocar aqui um líder da igreja, uma religião joversina, ou cedriquina, ou brunina, ou petronina, e a gente acaba fazendo o quê? Acaba lá em Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, as facções, né? Facção é ótimo, né? Tudo faccionado, lá em Corinto. Ponto, meus irmãos, é que quando perdemos a centralidade, a suficiência de Cristo em tudo que fazemos e cremos e vivemos e cultuamos, começamos por um caminho perigoso, que nunca, jamais termina bem. Nos versos 19 e 20, Paulo destaca o perfil a ser evitado. Vivam e andam, é o texto diz. Ele fala sobre lágrimas. Lágrimas que apontam, meus irmãos, para a tristeza que ele tinha diante do comportamento reprovável de algumas pessoas ali. Reparem, meus irmãos, Paulo não tem orgulho. Ele tem tristeza. Essa é a única emoção negativa que ele aponta aqui. Tristeza por aquilo que estava acontecendo com aqueles irmãos. Seu erro principal, meus irmãos, era esvaziar o aspecto escatológico, ou seja, futuro e eterno da cruz, o erro deles, né? E tentar aplicar o significado atual apenas terrível, desculpe, naquilo que eles estavam ali. É o que o texto diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus, e onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eles estavam pensando no que eles faziam agora, como que conquistando o coração de Deus, e não entendiam. Amados, nós vivemos à luz da eternidade. Aliás, não foi essa frase que Jonathan Edwards imortalizou? Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. Para que o que, irmãos? Quando olhamos para as coisas desta vida, não sejamos capturados, atraídos por elas, inclusive por uma falsa religiosidade, mas sempre para o Senhor, para o futuro. Verso 21, terminando. Em contraste, eis o meu e o seu perfil. Somos estrangeiros. Vivemos temporariamente aqui, aguardando o resgate, melhor ainda, aguardando o resgatador, enquanto vislumbramos a ressurreição final. Já repararam, meus irmãos, como em diversos textos, quando Paulo aponta para problemas nas igrejas, ele termina apontando para a eternidade? Isso, irmãos, eu vi direto em várias exposições que já passamos. Em Colossenses acontece isso, em Filipenses acontece isso, em Gálatas, todas essas estão no canal, todas elas, em algum ponto, Paulo diz, olhe para o futuro. Porque a nossa vida é breve, ela passa rápido, ela não tem nada que possa sustentar-nos de fato espiritualmente. Então é nisso que nós estamos confiando? Ou no futuro? Você tem vivido essa alegria? Você tem vivido, irmãos, essa alegria centrada
em Cristo que vem dessa vida de excelência. Uma das coisas, irmãos, que me incomodam na história da igreja e também na palavra de Deus é quando eu começo a pensar que esses homens da Bíblia ou da história da igreja eram diferentes de mim. Isso é que me incomoda. Passaram por prisões, torturas, injustiças, martírio. E é claro, eram pecadores como nós. Se a gente perguntasse a mulher deles, ele dizia assim, como mártir é uma beleza, mas em casa ele me dava trabalho. Gente comum. Os maridos também poderiam dizer, não, minha mulher era uma mulher de Deus, mas também ela era cri-cri. É gente comum, irmãos. Esses que vieram antes de nós não eram super-homens, não. Eram super-santos. Mas viver uma vida centrada em Cristo e colher esta alegria dessa vida de excelência. Meu irmão, encerrando hoje bem no tempo certinho, isso está à disposição minha e sua. Não é privilégio de crentes melhores, de uma outra categoria, de uma outra revelação ou de um outro tempo. Está a nosso dispor. O que Paulo fala aos Filipenses aqui, ele fala a nós hoje, em março de 2026. Creia nisso. Faça a sua vida orbitar ao redor dessas verdades. Não deixe se levar por aquilo que se perde, que é efêmero, que passa. E concentre a sua vida em Cristo. Seu trabalho secular, seu papel dentro de sua família. E com certeza eu e você vamos escolher essa alegria que supera tudo e tudo que possa vir sobre nós. Que Deus nos ajude e nos abençoe nisso. Amém. Deus amado, obrigado pelas tuas promessas, pela vida abundante que o Senhor nos prometeu em Cristo e por essa alegria que vem junto. Sabemos, ó Deus, que muitas vezes vivemos vidas difíceis, apertadas, fora daquilo que poderíamos por nossa própria agenda, por nossa própria agência. Somos nós os maiores ladrões da alegria. Culpamos às vezes a carne, Satanás e este mundo, mas nós somos os maiores agentes em roubar a nossa própria alegria quando não vivemos a excelência transmitida nesses poucos versos. Ajuda-nos, ó Deus, a viver desta maneira e que possamos, pela iluminação do Teu Espírito, claramente perceber a diferença no nosso dia a dia, na nossa vivência, nos nossos relacionamentos, na nossa vida. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém.